E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: Não temas, crê somente. Marcos capítulo 5, versículo 36. E esse texto aqui fala da história, né, da filha de um homem chamado Jairo, ele que era membro ali da sinagoga e era conhecido por ser um dos principais da sinagoga, né? E esse homem, ele foi até Jesus, ele teve um encontro com Jesus. E o encontro que esse homem teve com Jesus foi através da dor, né? Através ali do sofrimento que ele estava vivendo. Ele que chegou diante do Senhor e se prostrou diante dele e rogava a ele, né? Clamava a ele muito, pedindo para que ele fosse até a sua casa e colocasse as mãos sobre a menina e ela pudesse ser curada e vivesse. E então nós vemos esse texto, né, um texto que repete, né, mais um texto que repete em 3 evangelhos, para que possamos assim prestar atenção no que esse texto, né, e nas lições dele para nós. E esse homem aqui, sendo um principal da sinagoga, né, um homem ali que fazia parte ali da cúpula religiosa daquele tempo, que é essa mesma cúpula religiosa que perseguia Jesus. E nós vemos aqui que Jairo não era um deles, né? Jairo, ele entendeu quem era Jesus, que Jesus era mais do que um mestre da lei. Jesus era o Filho de Deus. Jesus era o Messias. Jesus, ele tinha o dom e o poder de curar, né, pessoas. E ali, humildemente, ele vai até Jesus e pede ao Senhor para que ele pudesse lhe manifestar a sua graça na vida da sua filha. E diz aqui que ele se prostrou ali diante de Jesus. E Jesus foi com ele. E a multidão também ia atrás, né? A multidão seguia Jesus. Onde Jesus ia, a multidão queria ir junto. E a gente vê ali que algo interrompeu, né, por um tempo esse caminho de Jesus até a casa de Jairo. Jesus deu ali atenção a uma mulher, né, que havia tocado nele. E só pelo fato dela tocar em Jesus, ela foi curada também do seu problema. Então ali Jesus, naquele diálogo, aquela situação ali que levou um tempo, né? Então chegaram outras pessoas da sinagoga ali e deram a notícia a Jairo, a notícia que ele não queria ter. E falaram para ele: olha, não enfades mais o mestre, não cansa mais o mestre, Jairo, porque a sua filha está morta. Então Jesus, diante daquela, né, palavra, ele falou: Jairo, não temas, crê somente. Então, quando nós seguimos o texto, nós vemos que Jesus ali começou a entender que ele tinha que limitar ali, né, o número de pessoas para continuar com ele, né, para aquela situação que aconteceria. Então, Jesus aqui, ele chama apenas Pedro, Tiago e João para seguir com ele. Então, ali ele impede a multidão de continuar com ele. E quando ele chega na casa de Jairo, ele vê ali, né, que todas as pessoas que estavam naquela casa, elas estavam muito agitadas, estavam chorando muito, né? Elas estavam assim, em desespero por causa da morte da menina. Então Jesus, ele disse para eles: olha, a menina não está morta, mas dorme. Então aquelas pessoas ali começaram a rir de Jesus, né? A ridicularizar por aquilo que ele havia falado, porque eles tinham certeza que a menina estava morta. Então Jesus entendeu que tinha que limitar ainda mais, né, aquele número de pessoas ali para participar daquele momento tão importante, né, que aconteceu dentro do ministério de Jesus. Então ele mandou que todos fossem embora, né, que todos saíssem, e só deixou a mãe e o pai da menina, né, e os seus discípulos que estavam ali. Então Jesus, ele
tomou a mão da menina e disse uma expressão em hebraico que diz Talita cumi, que traduzido é: menina, te digo, levanta-te. E a menina se levantou. O texto diz que ela tinha 12 anos e Jesus ordenou para que não falasse sobre o que aconteceu ali. E mais uma vez, nós podemos ver aqui nessa série de estudos, de mensagens, Jesus tentando manter um segredo para que, por causa da perseguição que ele estava vivendo, e ele pedia segredo às pessoas, para que não ficassem contando. E também pediu para que dessem de comer essa menina. Então, assim, é um texto lindo, que fala sobre o poder de Jesus, que vai além de curar uma enfermidade. Ele pode ressuscitar os mortos, levantar as pessoas da escuridão, das trevas da morte, e fazer com que ela venha para a luz, resplandecer ali sobre as pessoas ali a luz, e tornar da vida aquele que já não tem mais vida. Então, é um texto que nos alegra muito, saber que Jesus ele tem poder até para isso. Mas esse texto também tem lições assim muito importantes, que eu gostaria de estar falando. Uma delas é sobre a humildade, da vida da pessoa de Jairo. Como ele era humilde, ele foi até Jesus ali, se prostrou diante dele. Ele que tinha um título, Jairo, uma posição tão elevada, e ele foi até Jesus e ele se despiu ali, da sua autoridade, da sua posição, e reconheceu que Jesus era maior do que ele, e ali ele se prostrou ali, adorou a Jesus. Então nós vemos, que Jesus ele pode fazer maravilhas ao mais humilde, ao mais simples, mas também aqueles que estão em posições de eminência, posições de liderança. Jesus ele não veio somente para as pessoas que são pobres. Jesus ele veio manifestar a sua graça na vida daquelas pessoas que estão em posições elevadas. Então eu vejo aqui essa manifestação de milagres dentro da casa de alguém muito importante. E essa é uma das lições que eu vejo nesse texto. Outra lição é sobre as notícias que nós recebemos quando nós estamos ali determinados e levamos a Jesus as nossas lutas, as nossas dificuldades, e muitas vezes as notícias que vamos ouvir, a respeito até de nós mesmos, daquilo que nós estamos vivendo, o outro vai tentar ali nos enfraquecer, nos desmotivar, a fazer com que a gente venha perder o foco. Mas Jesus ele aparece dizendo: olha, não temas, crê somente. Não temas, crê somente. Nós podemos ver que para Jesus nada é impossível. Para Deus nada é impossível. Quando Jesus ele aceitou a ir até a casa de Jairo, a tomar aquela situação, para resolver. Então Jesus ali ele incentiva, com as suas palavras a Jairo a ele não desistir daquilo que ele queria, que era a cura da sua filha, para que ela vivesse. E outra lição que eu vejo aqui, que diante de situações tão impossíveis, tão difíceis, é necessário
tirar essas pessoas incrédulas de perto. É necessário manter ali um segredo, né, das coisas que estão acontecendo na nossa vida. Tem pessoas que elas não devem ficar sabendo. Então o Senhor ele começa a limitar ali, por 2 vezes ele limita. Porque a falta de fé das pessoas, elas muitas vezes podem, né, tem o poder sim de nos desanimar. Então Jesus ele começa ali, né? Olha, vou limitar até o número dos discípulos. Ele só chamou os mais íntimos, que eram os 3, né? Pedro, Tiago e João. E depois ele manda que as pessoas que estavam ali na casa, né, de Jairo irem embora. E começa a limitar também ali o número de pessoas para ver aquela manifestação, aquela graça. Né? Tudo para que essas pessoas elas não prejudicassem ali, né? Atrapalhassem a fé que estava no coração de Jairo. Olha que interessante, né? Tomamos isso para nossa vida. Tem coisas que não dá para compartilhar com todo mundo, né? Que acontece na nossa vida. E tem situações, né, que nós precisamos tanto de Deus, que não é bom envolver muitas pessoas, porque essas pessoas vão acabar nos desanimando. E se nós temos fé em Jesus, nós devemos continuar crendo nessa palavra. Não temas, crê somente. Essa foi a palavra de Jesus. E ali Jesus ele manifesta, né, a sua graça na vida daquela menina, né, dizendo: Talita cumi, menina, te digo, levanta-te. E aquela menina levantou e começou a andar. Sabe, esse texto aqui, né, é um texto que eu sei que tem lições, né, mas elas vão além daquilo que eu pude falar aqui. Mas para esse texto, né, para esse vídeo, né, melhor dizendo, eu quero falar, né, sobre essa importância de nós perseverarmos no Senhor, né, manter ali aquele foco, manter a nossa fé elevada, né, mesmo diante ali da palavra daquela multidão, né, não venhamos diante das situações ao nosso redor, para que nós não venhamos a desanimar, a desistir, né? Porque Jesus, ele tem grandes maravilhas para fazer na minha vida e na sua vida. Se tão somente a sua atitude for como a atitude, né, de Jairo, de se humilhar diante dele, reconhecer que ele é o Filho de Deus que veio para curar, para salvar, para libertar a minha vida e a sua vida. Eu deixo com você essa reflexão nesse dia.